Jesus. O Espírito Santo continua nos revelando, nos ensinando, chocando, sim, Senhor, exortando, para que nós possamos fazer a Tua vontade, andar na santidade, poderosamente, Senhor, e combater todo o mal. Traz toda a sabedoria, a revelação, para que nós possamos, Senhor, despertar, para não tropeçar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu falei aqui que hoje é a primeira quinta-feira, que pena não ter muita gente que vem, né, na quinta-feira, com a disponibilidade. Eu vou começar uma série, toda quinta-feira, uma série de algo que é a palavra de Deus, mas muito associado a nós, à nossa mente, ao nosso cérebro, ao nosso comportamento. Como essas coisas funcionam, elas trabalham tanto na parte dos ensinamentos de Deus e por que esses ensinamentos, como é que isso gera efeito em nós. Assim como o próprio mal pode gerar o mesmo problema, atuando da mesma forma na nossa mente. Amém, amados? Então, hoje nós vamos falar sobre padrões. Tá? E a gente estava falando sobre esses comportamentos aqui, os exemplos que a gente deu aqui, o preço do pecado, o que a serpente fez, né? Então, só para começar, por que é tão difícil sair de um padrão depois que ele é estabelecido? E o que é padrão? A gente vai ver. Vamos começar a ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que Paulo está dizendo. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para envergonhar a vocês. Ou seja, tem uma versão que fala assim, ó, e para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem Deus. E ele está dizendo aqui, ó lá, deixa lá, parem, né, volta aí o 33, olha lá, as más companhias corrompem os bons costumes. E depois, o que ele fala aí? Olha lá, como justos, recuperem, voltem a fazer o quê? Tenham o bom senso de volta e parem de pecar. O que ele quer dizer com isso? Que essa pessoa, esse tipo de pessoa, provavelmente ele andava até num caminho santo, um caminho bom. Mas o fato dela começar a andar com mais companhias, ou seja, com mais ideias, as companhias hoje em dia, amado, né, estamos falando do tempo bíblico, mas hoje em dia as más companhias nem sempre é física. As más companhias vêm pela internet, vêm pela televisão, tudo aquilo que vem corromper os nossos bons costumes. Um padrão de vida, um estilo de vida que nós aprendemos na palavra de Deus. Mas que isso pode ser por quê, amados? Todo ser humano, ele nasce sabendo o quê? Nada. Jesus, ele não chegou pronto do céu, não. Ele é filho de Deus, porque o Espírito Santo gerou, ele nasceu como homem, mas ele andou na escola. Ele aprendeu as Escrituras. E Lucas mostra que aos 12 anos estava ele lá no meio dos mestres, debatendo, aprendendo, estudando e comentando, fazendo perguntas. Se faz perguntas é porque estava aprendendo, não sabia tudo. Amém ou não amém? Ele era ser humano como você e eu. Os pais ensinaram como um bom judeu, uma boa família, aos bons costumes, e o padrão de vida, estilo de vida deles era o quê? Era meditar e estudar. E tinha uma unção, tinha uma informação, e os pais sabendo tudo que aconteceu, esse é o caminho que eu tenho que colocar o meu filho, o nosso filho. E houve um padrão ali de vida. E aí, o que Paulo está dizendo? Olha, você, dependendo do que você está acompanhando, o que está te acompanhando na vida, vai corromper os teus bons costumes, os teus padrões. Aquilo que você tanto lutou para mudar para melhor, se você não insistir em viver com isso até o fim da sua vida, você pode voltar a ter os padrões errados.
E por que é tão difícil a gente sair de um padrão depois que ele é estabelecido? Aí a gente começa a entender como nós, humanamente, a nossa mente começa a trabalhar. E aí a gente vai entender facilmente quando a gente lê a palavra de Deus com esses ensinamentos. Olha só, porque muita gente o transforma naquilo que chamamos de maus hábitos. A gente tem coisas em nossa vida que a gente faz de uma forma por instinto, automaticamente. Por que a gente faz tão facilmente uma coisa? Por que a gente sempre age muito igual, independente de situações diversas, mas é um padrão que nós temos de resposta automático. É um padrão. E quando a gente observa a palavra de Deus, e a gente vê que certos comportamentos nossos está contrário à palavra de Deus, a gente chega a uma conclusão: caramba, esse meu padrão aqui está errado, não condiz com a vontade de Deus. Mas como é que eu adquiri esse padrão? Como é que eu adquiri esse padrão? Você já reparou, vou fazer umas questões aqui, você já reparou que você se veste na mesma ordem todos os dias? Imagina que você tem 8 peças de roupa, a mesma ordem. A mulher, então, lance da maquiagem. Ou você se maquia primeiro e penteia o cabelo depois, ou penteia primeiro. Se você prestar atenção, é sempre um padrão. É sempre um padrão. Tem gente não, coloca a meia primeiro, depois a calça. Tem gente não, coloca logo a calça, depois a meia. Mas você tem um padrão. Talvez você já tenha sido chamado atenção dentro de casa. Por que você faz isso? Porque tem gente que só se veste no quarto, tem outros que só se vestem na casa de banho, tem outros que só se... São padrões que você usa. A maneira de você comer. Tem gente que corta, eu corto com a faca as coisas com a faca. Tem gente que corta a faca a mão esquerda. Adotou um padrão. Outra coisa, eu não sei se você, quando vai ao trabalho, ou mesmo passeia, vai de comboio, de metro, mas você, se tiver vazio, você sempre vai para aquela poltronazinha que você gosta. Encostadinho na janela, de repente lá no fundo. É ou não é verdade? É um padrão. Você sempre procura o mesmo lugar do autocarro. Você sempre procura o mesmo lugar no comboio. No teu trabalho, se o lugar é livre, né, você sempre vai procurar porque é um padrão teu que ali você se acomodou, você acha melhor. Na igreja é a mesma coisa. A gente até brinca que tem gente que tem o dom do canto. Chega na igreja e fica no canto. Não sai dali. É o dom do canto. Mas você já reparou? Isso são padrões que você usa. Entendeu? E ainda tem os supersticiosos, né? Que só saem de casa com o pé direito. Tem umas coisas assim malucas, né? Aí já é doideira mesmo, né? Do padrão, né? Mas está entendendo o que eu quero dizer? São padrões que você faz isso toda hora, todos nós fazemos, e você não observa. Você acha aquilo nada demais. Mas é um padrão que você adotou, que foi conduzido por alguma razão, né? Você já viu mexer açúcar? Como é que você mexe o açúcar? Assim ou assim? Você sempre vai mexer da mesma forma. É um padrão. Até parece que se você fizer assim, não, ficou muito doce, vou voltar para tirar um pouco. Amém ou não amém? É padrão. É padrão. É padrão, amados. E qual é o benefício disso? Termos padrões. Isso é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim. O benefício disso é um dos benefícios disso é descansar o cérebro. Sabia? Quando você começa a trabalhar e usar o padrão das coisas, você descansa o cérebro. Por quê? O que eu quero dizer com descansar o cérebro? É que você não precisa raciocinar para fazer aquilo. Está no teu padrão, é automático. Isso traz descanso. Isso tudo é a ciência já respondendo, tá? O teu padrão é fácil e você repete porque traz descanso para você. Se você tiver, amados, imagina que tudo que você faz como teu padrão, você escolher fazer naquele dia tudo o contrário. No final do dia você vai estar exausto, sabia? E você vai dizer assim, caramba, o dia hoje foi difícil. Mas você fugiu do teu padrão. E aí cansa o corpo físico. Cansa o corpo físico.
Quantos estão entendendo? Padrão é tudo aquilo que se repete e pode ser previsível. É previsível. São coisas do teu instinto. E é um padrão. Às vezes você já viu que quando você caminha com uma pessoa, aquilo que Paulo está falando, cuidado com quem você anda. Né, os maus hábitos, porque é comum que quando você começa a caminhar com uma pessoa muito do lado, você começa a obter alguns hábitos daquela pessoa. A forma de falar, a forma de pensar. Você está copiando alguns padrões e aquilo está tornando o teu padrão. E aí, o padrão significa isso, que é tudo aquilo que se repete e pode ser previsível. Então, se você conhece muito bem uma pessoa, você conhece o padrão de reação em muitas coisas daquela pessoa. Às vezes você fala assim, não vou falar isso para aquela pessoa, não vou mostrar isso, não vou, porque você já sabe o tipo de reação. É um padrão de reação, de postura que ela tem diante de muitas coisas. Né? Então, amados, e como funciona? O nosso cérebro sempre vai criar uma via nova quando aprende algo novo. E quando é preciso, reutiliza esta via aprendida, que é dentro de uma proteína chamada mielina. Ou seja, como eu falei, você e eu, nós nascemos sem aprender nada. E vamos começando o estilo de vida, e vamos adotando padrões. E nós estamos aprendendo. E aquilo vai tornando fácil para a nossa vida, porque ela vai ficando repetitiva, muito repetitiva, né? E aquilo vai descansando, aquilo vai tornando automático, entende? Tanto é que quando a gente precisa aprender alguma coisa, a gente já acostumou a fazer alguma coisa, né? E quando a gente vai aprender aquele mesmo tipo de trabalho de uma outra forma, caramba, ai meu Deus do céu, que complicado, não é nada complicado, é a mesma complicação de quando você não sabia nada sobre aquilo. Você só vai aprender uma metodologia nova, vai adquirir um padrão novo. Você está entendendo? Né? É a mesma coisa, olha, imagina que, conduzir. Quem conduz aqui? Você já conduziu na Inglaterra? Lá você sabe que, né, o volante é do outro lado, não é do esquerdo, é do lado direito. A marcha. Se você entrar, você caramba, tem que tirar a carta de novo. Até andar na rua. Eu já estive lá em Londres. Até andar, às vezes caramba. Porque quando a gente atravessa, aqui você vai atravessar, você olha para o lado esquerdo primeiro, que é onde vem a pista, e depois do lado direito. Lá, se você olhar do lado esquerdo e não olhar do direito, o carro vem e te pega. Porque ele está vindo desse lado. É mesmo. Eu tomei alguns sustos assim, não de risco, assim, mas, caramba, tem que me acostumar, porque é automático. Aí você tem que parar para pensar, e isso traz um desgaste. Quantos estão entendendo isso? Amém, amados? E aí você começa a entender, por que eu estou falando tanto essas coisas? Porque a gente, quando começa a ler a palavra de Deus, e vê algumas direções, alguns ensinamentos, que parecem, não estou entendendo por que Deus quer isso. Porque Ele sabe como Ele nos fez. E tudo isso aqui é obra dEle. A ciência está descobrindo agora, mas Deus já sabe como fez. Por isso, a forma como Ele instrui, a forma como Ele ensina os mandamentos, por que faz isso? Por que não aquilo outro? Mas por que Deus quer que faça aquilo? Porque Ele sabe como funciona em nós. E aí são as instruções, a maneira mais fácil de adotarmos, adquirirmos o quê? Os padrões de Deus. Para podermos o quê? Fazer a vontade dEle e sermos santos. Quando Deus fala o seguinte, olha só, Abraão, eu já falei isso algumas vezes, se você já ouviu, você vai entender melhor, e se não ouviu, você vai entender perfeitamente o chamado de Abraão. Ele fala assim, Abraão, sim, Senhor, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. Muitas vezes, eu até no início, eu disse, caramba, por que ele vai? Parece redundante. Ele usou 3 coisas distintas, mas parece redundante. Sai da tua terra, da tua parentela. Se ele vai sair da terra, ele vai sair de tudo. Porque o que Deus, na verdade, está dizendo para ele, quando ele fala assim, eu vou fazer você o pai das famílias da terra, né? O pai de grande nação, das nações. Quando ele fala, sai da tua terra,
Porque antigamente ele não tinha terra. Era um povo nômade. Ou seja, ficava um tempo aqui, quando a terra estava saturada ou por qualquer mudança de tempo, clima, alguma coisa, pegava toda a família, aquela turma toda, e ele saía para uma outra região. Ficava um tempo... São os beduínos. Não sei se você já ouviu falar. Até hoje existe. Quando eu fui agora em Israel, lá passeando, o guia turístico, né? Ele mostrava alguns vilarejos. Falava assim, essa turma aqui é beduína. Por exemplo, em Petras, aquela escultura na pedra que tem, aquela turma que mora lá, mora em cavernas, são beduínos. Ainda são beduínos. Então, quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua terra. A terra, quando, por exemplo, aqui, nós temos aqui, né? Temos aqui pessoas de África, do Brasil, temos Portugal, temos... Quando você, da onde você é, a tua terra, o que significa a tua terra? A tua cultura, os teus costumes, a tua maneira de pensar, porque é a forma como se veste, a forma como se fala, a forma como se pensa nas coisas, é um costume. É um folclore, é um costume, algo típico. Então, quando ele fala assim, sai da tua terra, ele está dizendo assim, olha, por quê? Esquece tudo que você aprendeu, todos os teus padrões, os teus costumes, esse negócio de... Porque ele estava assim, olha só, ele era nômade. E ele fala assim, sai da tua terra porque eu vou mostrar a terra que eu vou dar a vocês. Para ficar. Amém ou não amém? Isso já está mudando o quê? Um padrão da tribo dele. Que já vem de lá de trás. Ele não inventou isso. Olha, mas espera aí, o meu povo sempre foi assim. Pois é, deixa eles ali, porque eu vou mudar o teu padrão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. O que é a parentela? São aquelas pessoas ligadas diretamente com Abraão, aquelas pessoas que, hoje em dia, para fazer uma comparação, é aquelas pessoas que têm muita intimidade contigo. Às vezes não é nem de sangue, mas tem muita intimidade contigo. Entra na tua casa, abre o teu frigorífico, pega a tua Coca-Cola, deita no sofá, bota a perna para o alto, liga a tua TV. Amém ou não amém? Não tem pessoas assim, que você com a tua intimidade? Ou você é assim na casa de outras pessoas? É parentela. Está ligado, é parentela. E depois ele está falando, por quê? Porque essas pessoas influenciam. Essas pessoas, elas são aquilo que Paulo está dizendo, cuidado com as pessoas que você anda. Porque era comum todo mundo fazer parentela, era assim, cada um entra na sua tenda, na sua casa e vai embora. E come, senta na mesa e vai embora. Então ele está dizendo, sai da tua terra, vai deixar os teus costumes, sai da tua parentela, deixa as pessoas que vão te influenciar, porque eu é que vou influenciar você agora, com novas medidas, com novas direções, e da casa do teu pai. O que ele quer dizer com a casa do meu pai? Aí ele levou Abraão a um lugar mais íntimo, de grande intimidade, sentimental. Sentimental, sai, larga tudo, larga a tua cultura, os teus costumes, as pessoas que te influenciam e deixa toda a tua emoção, teu sentimento. Eu vou fazer você uma origem, uma fonte, eu vou fazer tudo novo em você. Entende isso? Está mudando completamente o padrão, estilo de vida, aquilo... Senhor... Caramba, como é que vai ser esse negócio? Foi na caminhada com Deus que ele foi aprendendo o que Deus queria dele. Amém, amados? Então, quando o seu cérebro não sabe o que se passa, ele recorre a um padrão teu para responder. Quando você está diante de uma situação que você, caramba, pô, está estranho isso, não... Cara, o que eu faço agora? A resposta que você tem que dar àquilo que você necessita, que você precisa decidir, você tem que estar diante de uma situação que você precisa decidir. E aí você tem dúvida, você já passou por isso, muitas vezes, não já? Você está diante de uma decisão, caramba, o que eu faço agora? Automática, quando chega uma hora que você tem que decidir, você recorre aos teus padrões. E nem sempre acerta. Tanto é que, às vezes, com certeza, todo mundo já passou por isso e vai passar novamente, quando você decide por alguma coisa, ou fala alguma coisa, escolhe alguma coisa e quebrou a cara, aí qual é a próxima frase que vem? Eu pensei que...
Pô, mas eu pensei que foi... Você começa com isso. Mas eu pensei... mas é que eu achei... Tudo do pensamento. Pensei, achei. Por quê? Porque você foi lá buscar um padrão. Por que eu faço agora? Eu pego o autocarro, vou não sei o quê. Você tem que tomar a decisão. E aí você vai tomar a decisão baseada em teus padrões. O que eu faço? Pela lógica, pela experiência que eu tenho. O meu padrão, na verdade, o teu padrão, você vai lá na base de dados das tuas experiências, que formou um padrão, e aí você decide. Peraí. Aí você, quebrei. Pô, mas eu pensei que ia dar tempo. Eu pensei que ia agradar. Eu pensei que... Amém ou não amém? Você recorreu a um padrão. Olha como é importante isso. Por isso, entende? Essas decisões que nós tomamos, que às vezes quebramos a cara, erramos, foi baseado em padrões. Por isso, olha só, quando você vai para a palavra de Deus, a Bíblia, medita na palavra de Deus dia e noite. Aí você assim, pô, mas caramba, mas eu só vou fazer isso? Você está entendendo? Quando você precisar decidir por alguma coisa, o teu padrão está fresquinho. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vou fazer a vontade de Deus. Entende como Deus trabalha? Claro que Deus não vai colocar isso nas escrituras, que vem lá de 4, 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, fala assim, não, porque no teu cérebro existe uma proteína. Ele não ia explicar isso. Mas ele está dizendo, obedece. A palavra mais forte que tem para Deus explicar tudo isso, todo esse sobrenatural, esse mistério obedece, meu filho. Você está entendendo a importância da palavra? Obedece. É porque ele sabe que tudo isso ia acontecer em nós. Mas isso não está acontecendo agora, nessa geração dos seres humanos, porque a ciência descobriu, não. Isso é desde a criação. Nós sempre fomos formados, isso não alterou, não. Sempre fomos assim. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Acorda aí. Isso aí. A melhor maneira de você quebrar um padrão não é combatê-lo, mas sim criar um novo. Tem gente que fala assim, caramba, eu descobri, eu tenho um padrão que não é legal, eu quero mudar isso, não vou fazer. Não precisa entrar em desespero. Se aquele padrão, aquilo que você tem feito, aqueles costumes, aquela atitude não está te agradando, não agrada a Deus, comece a fazer o quê? As novas coisas. Porque cada vez que você fizer tomar essa nova decisão, essas novas coisas que você estiver fazendo, aquilo vai se tornar um padrão para você. E automaticamente você vai largar o velho padrão. Amém? A minha esposa, ela era psicóloga, né? Ela faz isso muito comigo, né? A gente até se diverte com isso. Quando eu chego lá onde a gente mora, em Fornelo, passamos pela rotunda e tem um caminho que eu sempre pego aquele caminho. Por quê? Mais direto para a minha casa. Ela, Cid, vai por aqui. Quando eu ia de metro, então, para o trabalho, Cid, não vai por aqui, não, vai pela outra rua. Por quê? Para trabalhar os neurônios, cara, senão ele vai morrer. Não é isso? Tem que trabalhar o neurônio. É verdade, amado, faz isso. Faz isso, porque você está acostumado a ir para o lugar. Imagina, tem um bicho no meio do caminho, tem uma enchente, um buraco. E agora, não vou trabalhar. Tem outro caminho, pô. Quem não vai trabalhar? Tem outro caminho, pô. Isso é legal, mas isso é bom para a saúde também. Isso é bom para a saúde. E é assim que a gente trabalha. Se você está fazendo, se você tem um comportamento, se você tem um estilo de vida, se você tem dificuldade, caramba, eu não consigo largar isso, eu não consigo mudar, eu não consigo, sei lá, sabe, tem coisas que eu não consigo largar na minha vida, eu já orei a Deus e Deus já falou assim, faz isso. Você está esperando o quê? Um toque? Deus, pum, acabou. Você não vai fazer mais isso. Não existe, porque é da tua natureza. Ele está te ensinando a solução. Você está fazendo isso? Deixa o mau caminho. Tudo isso é o trabalho do cérebro. A gente vai ver outras quinta-feiras coisas interessantes. Como é o vício? Eu vou falar só sobre o vício. Você sabe como é que funciona o vício? Pois é. A raiva, você sabe como é que funciona? Interessante. Como é que isso funciona no nosso cérebro? E tudo que está ligado à palavra de Deus? É muito interessante. Olha só.
A melhor maneira de quebrar um padrão não é combatê-lo, e sim criar um novo. Amém ou não amém? Criar um novo para você acostumar aquilo. Amados, eu acho que eu escrevi aqui, quer ver? É isso, perfeito. E é justamente isso que proporciona ao homem aprender a tocar um instrumento, a falar outras línguas, se capacitar num desporto e etc. Ou seja, treinar e repetir, a fim de alcançar o sucesso e o domínio de algo. Aquilo que parecia antes impossível, torna-se a tua segunda natureza. Todos nós já defrontamos com um desafio que falei, não, isso não. Pegar você, fala assim, quem não toca instrumento nenhum musical aqui? Pois é, se eu te chamar, fala assim, olha, você agora vai aprender violão. Qual vai ser a tua... violão, aquele negócio. Tem gente que... uma irmã na nossa... no início da nossa igreja, está lá em Espinho, a Betinha, né? A Betinha, quando ela cantava, tinha uma voz bacana e tal, mas eu falei, tem que estudar para crescer, para entender as coisas, vai aprimorar. Aí quando eu colocava aqui, eu e o Rafael colocava as pautas, né? As figuras de música, pastor, não vem com essas bolinhas para cá não, que isso confunde a minha cabeça. Essas bolinhas sobe, puxa para cá, sabe? Mas tem que estudar. Porque senão você vai ficar preso àquilo. E porque está fugindo um padrão. É um desafio. O Cristiano Ronaldo, excelente jogador. Mas aquele cara, ele é o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Ele tem um dom, tem uma habilidade, mas se ele não treinar e não repetir aquilo todo dia, ele não seria o Cristiano Ronaldo que é hoje. Amém ou não amém? Não tem jeito. O grande músico, tu acha que ele já se chegou ali? Deixa comigo, não vou para escola nenhuma porque eu toco pra caramba. Toca nada, se você não estudar. Eu trouxe aqui um dia desse, um dos grandes, já faleceu, um dos grandes pianistas mundialmente conhecido, e ele falava que ele estudava todos os dias. E perguntaram a ele, mas o senhor está com 70 e pouco, ainda estuda? E ele falou assim, a cada dia que eu estudo, eu descubro que eu aprendi uma coisa nova. Aí o pessoal, por isso ele se tornou um dos melhores. Ele foi o quê? Adquirindo novos padrões, para melhor. Para melhor. É isso que faz você o bom que você é naquilo. Eu não sei em que você é bom, mas é um padrão que você adotou, de você repetir, de você treinar, porque você gosta, você vai se dedicar a repetir, a fazer muitas vezes aquilo. Amém ou não amém? Então é por isso que você se torna bom. Você está sempre apto a aprender e a evoluir em tudo. Existe um dom que Deus te deu, onde vai facilitar o teu desenvolvimento. É um dom, Deus te deu. Mas se você, com esse dom, não fizer nada, ele vai morrer contigo e você não vai ser nada. Amém ou não amém? Muita gente já disse, quer ver padrões. Você já passou em frente a uma montanha, uma árvore, ou então olhou para o céu assim, viu uma nuvem, assim, olha lá, falando, vem cá, olha aquela nuvem, não parece a cara de um leão, não parece um urso, olha aquela ponte. Já viu isso? Todo mundo já? Não parece nada, aquilo é nuvem, cara. Ninguém desenhou aquilo para parecer com um urso, nada. Mas por que você olhou para a nuvem e falou assim, não parece um urso, um leão? Porque aquilo é um padrão que está na tua cabeça. Porque você já conhece. Se você não tivesse visto nunca um urso na vida, você nunca ia dizer que aquilo que parece realmente urso parece... Alguém ia perguntar, o que parece aquilo? É uma nuvem, idiota, é uma nuvem. É uma nuvem. Mas porque você um dia viu um urso e sabe como é um urso, quando você bateu os olhos, igualzinho urso. Eu que fiz montanhismo, caramba, montão de... Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, existe uma área de montanha, em Teresópolis, que é chamada justamente Serra dos Órgãos. Por quê? Porque as montanhas lá têm figura de órgão de pessoas. Por exemplo, lá tem o dedo de Deus. Já ouviu falar do dedo de Deus? Lá tem, for na net, lá, dedo de Deus, Rio de Janeiro. Vai aparecer a montanha. É uma coisa assim, ó, aparece esse dedinho, e o dedo. Deus já apontando.
É o dedo de Deus, chamaram o dedo de Deus. Porque as montanhas têm um pico aqui, outro aqui, e olhando assim, e parece uma mão assim, um dedo. É o dedo de Deus. Tem outra que é garrafão. Por que garrafão? Porque a montanha parece um garrafão com gargalo mesmo. Garrafão. Tem outro que chama de dedo de Nossa Senhora, porque é um outro dedo do lado do dedo de Deus. Aí, como vira o outro dedo longe, assim, não é a mão esquerda. Então deram o nome de... É sério. Tem outro que é uma montanha chamada cabeça de peixe. Por quê? É um peixe de boca aberta. Hã? Verruga do frade. É a verruga do frade. Por quê? É uma pedra que lá no final tem uma outra pedrinha em cima. É uma verruga. Olha, e ali parece como se fosse um homem assim com um manto, alguma coisa assim, e parece um frade, e aquilo ali é a verruga do frade. E nessa pedra, na verruga do frade, quando você chega perto, se você andar um pouquinho mais e olhar assim na lateral, é a cara de um macaco. É a cara de um macaco. Por isso é chamado Serra dos Órgãos, né? Tem tudo isso lá. Interessante. Mas por quê? É o nosso padrão. É o nosso padrão. Se aparecer algum desenho em algum lugar na nuvem, na montanha, nas pedras, alguma coisa, que não parece com nada que está no nosso padrão, você vai dizer que parece com o quê? Com nada. Mas se surgisse alguma coisa parecido com aquele, sabe o que aquilo parece? Aquilo outro. Amém ou não amém? Padrões. E quando você tem padrões, você bate os olhos. Olha só, quando você bate os olhos no padrão, você o quê? Reage. Quando você dá nome, é a mesma coisa que quando você tem que tomar uma decisão. Porque você toma a decisão baseada em quê? Deus. Olha lá, dedo de Deus. Olha lá, o da direita, é por causa da posição, é o cabeça de peixe, que parece um peixe, ó, de boca aberta. E aquele lá atrás é o dedinho. Procura aí, garrafão, montanha, garrafão. Ou então verruga do frade, coloca aí, verruga do frade. Olha, está tudo ali, ó, a sequência. E tem uma ali, eu até vou falar o nome, tem uma ali que é chamada agulha do diabo. Não sei por que do diabo, porque justamente espeta, né? É uma montanha assim, bicuda mesmo. Lá no alto, eu já subi, lá no alto dessa montanha, cabe 8 pessoas assim, confortavelmente. 8 pessoas apenas. Chama-se agulha do diabo. É tudo nessa região aí. Achou aí, verruga do frade? Bota aí, só para ter uma ideia. Hã? Verruga do frade. Cadê? Aí mesmo. O rato. Passa o rato para cá. Aí vai. Hã? Hã? Cadê o rato aqui? Passa para cá o rato. Passa ele devagar. Aí, vai. Aí, não, foi muito. Vai mais um pouquinho para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Aí, sobe. Aí. Clica aí agora. Aí. Olha, puxa ele para lá, abre desse lado e joga ele para cá já aberto. Ok, vamos lá, continuando aqui. Por exemplo, naqueles jogos de acertar as cartas, né, no jogo de acertar padrões. Vamos naquelas cartas de acertar padrões, onde é que está essa mesma figura, aquelas coisas. Quem é que vai ganhar esse jogo? Quem tiver armazenado o maior número de padrões. Entende, amados? Então, para terminar, os padrões podem nos ajudar a fugir do mal. José, na casa de Potifar. Aquela situação que aconteceu da mulher de Potifar, ele viu, ele entendeu o padrão, ele sabe o que ia acontecer. E ele automaticamente, vou sair fora daqui, porque esse negócio não está bom, não. Ele identificou, porque ele conhecia, ele sabia o que estava acontecendo ali. Ele não esperou para, deixa, eu vou ver o que vai acontecer, porque, não, eu conheço essa situação, sou jovem, e se eu ficar, eu vou tropeçar. Olha lá, verruga do frade. Olha lá a verruguinha lá em cima. Essa parte aqui da direita
Quem está lá naquela parte, onde, justamente aquela parte ali horizontal, aquilo a gente vai ali, caminha, né, para subir a montanha. Aquela parte horizontal ali de mata, quem está de lá olhando para cá, aquela lateral aquela figura ali é uma cara, parece uma cara de macaco, né? Aqui não dá para ver ali direito, entendeu? Tem muitas coisas assim, figuras, uma série de coisas. Então, mas por que você determina certas coisas? Por causa do padrão que está na tua cabeça. Entende, amados? Então, para concluir, amados, a nossa vida, todos nós vamos ter padrões. Por isso que Paulo está dizendo, volta lá para melhor, vamos terminar colocando aqui, ó, Provérbios 22, versículo 24. Provérbios 22, versículo 24, diz assim, ó, não faça, olha lá, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Olha lá, vamos ver ali nessa versão. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Os maus costumes, você pode pegar os seus maus costumes e depois não conseguir livrar-se dele. Olha lá. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Provérbios. Por que Provérbios? Por que Deus inspirou o autor para escrever isso? Aconselhando, não anda com más pessoas. Eu vou ler aqui nessa versão. Não faça amizade, não ande com pessoas grosseiras e violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguir se livrar dele. Olha o que ele está dizendo. Você olha que você vai acabar pegando esse mau costume. Com quem você está olhando, com quem você está andando, o que você está assistindo, o que você está vendo, o que estão falando contigo. Olha o que você está se inclinando a ouvir. Daqui a pouco, sabe aquela história de que uma mentira contada muitas vezes torna-se uma verdade? Pois é. Tudo muda, porque muda o nosso padrão. Amém ou não amém, amados? Você está entendendo isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Então, isso eu creio que a grande utilidade que a gente vai estar falando cada vez mais sobre isso, nessas quinta-feiras, é para você entender, primeiro, como você é formado, como Deus te formou. Por que você consegue aprender? Por que você consegue reagir? Como é que reage? Porque as pessoas têm mania, principalmente o crente, depois que aprende que existe um mundo espiritual, o diabo, bota a culpa no diabo. Mas não é. Nem tudo é o diabo que está fazendo. São as nossas decisões. E a gente precisa entender que, assim como nós adquirimos maus hábitos, forma de pensar errada, nós podemos mudar tudo isso. E Deus vai ajudar. Como? Nós orando e Deus vai o quê? Nos capacitando.